Bom dia a todos. Estão a ouvir? Sim? Ouço muito bem. Ok, é que a minha internet hoje de manhã está a falhar, provavelmente vou ter que pedir até a um colega meu que depois faça a minha apresentação. Mas enquanto ainda está a dar, eu queria dar-vos as boas-vindas, agradecer imenso a vossa participação hoje. Nós, em nome de toda a equipa do CID, nós estamos muito gratos de estarem aqui, porque o CID é um projeto que precisa mesmo da vossa participação. Não sei se já sabem um pouco sobre o projeto. O CIDS é um projeto que vai modelar o sistema português, o sistema de energia português, e vai pensar em diferentes cenários para o futuro, diferentes alternativas, considerando não só aspectos económicos, mas também ambientais e sociais. E nesse processo a participação é fundamental, porque o que nós queremos integrar as preferências e os valores das pessoas, dos agentes, dos principais agentes, que nós chamamos de stakeholders. Peço desculpa pela palavra em inglês, mas não há uma melhor palavra em português realmente, que são estes agentes que vão co-construir este futuro, não é? Ao longo das próximas décadas. Portanto, a vossa participação é fundamental e ao longo esta é uma primeira sessão apenas em que nós vamos apresentar os primeiros resultados do projeto, que começou há relativamente pouco tempo, e é um primeiro passo neste processo participativo. Então, primeiro eu vou passar a palavra agora, dentro de momentos, ao Miguel Brito, que vai fazer uma apresentação sobre aquilo que foram os nossos pressupostos sobre as dinâmicas de transição para uma modelação participativa do sistema português. De seguida, a Débora de Sousa, da Universidade de Tallinn, que é um dos parceiros do projeto. Somos 4 parceiros: a Universidade de Tallinn, a Universidade de Zurique, nós, a Faculdade de Ciências e a Universidade Autónoma de Barcelona. Então, a Débora de Sousa vai apresentar os resultados de umas entrevistas que já foram feitas com alguns de vós, possivelmente, e que pretendem exatamente perceber um pouco quais são os valores, o que é que as pessoas valorizam em termos das diferentes opções que existem para a transição energética. E eu vou apresentar os primeiros resultados do inquérito que ainda está a decorrer, portanto são mesmo os primeiros resultados, que também visa aprofundar um pouco estas ideias sobre as preferências e os valores dos principais stakeholders relativamente à transição. De seguida teremos uma gravação da apresentação do Francesco com legendas para que toda a gente perceba, mas o Francesco está aqui também presente e depois pode também esclarecer qualquer dúvida que surja. E ele vai apresentar então os resultados da modelação do sistema energético português. E por fim teremos a Débora de Sousa, novamente, da Universidade de Tallinn, que vai nos falar de como é que vamos fazer, com base em todo este trabalho, uma app e como é que vamos desenhar esta app de forma participativa e com o máximo de utilidade para quem a usará, quem poderá beneficiar da app. Antes ainda de passar a palavra ao Miguel, queria só vos pedir, se possível, para manterem o som fechado e também os vídeos, para também, a menos que estejam a falar ou que estejam a fazer alguma pergunta. E podem também colocar ao longo das apresentações as vossas perguntas no chat. Nós vamos tentar sempre, a seguir a cada apresentação, responder a 3 ou 4 questões, se não for possível responder a todas. E como temos os vossos contactos de e-mail, porque foram convidados diretamente por e-mail, nós podemos também enviar estas respostas logo a seguir, uns momentos depois do webinar, por e-mail. E é tudo. Olha, espero que gostem muito desta manhã, que seja uma manhã agradável para vocês, e vou então dar a palavra ao Miguel. E obrigado, só aqui mudar a janela. Já estão a ver com o aspecto que é suposto. Por isso, aqui, vocês estão a ver o ecrã, não? Sim, Miguel, perfeitamente. Sim, ok. Há pouco estava, agora estamos a ver a outra parte pequenina que aparece. É? Estamos a ver o ecrã principal. Então vamos trocar. E agora já estamos a ver o certo. Agora já estamos a ver o certo. É isso? Muito bem, então obrigado a todos por estarem aqui no último dia da COP, por isso é bem relevante o que estamos a falar. E o objetivo desta conversa inicial é descrever aquilo que são, talvez a priori, as dinâmicas de transição mais relevantes para fazer esta modulação participativa do sistema de energia nacional. E
e começar por sublinhar aquilo que a Inês estava a dizer, que é os caminhos para a transição implicam escolhas técnicas, como é evidente, mas também escolhas que têm a ver com outros aspectos mais relacionados com as pessoas, com os custos, os impactos ambientais, sociais e até culturais de determinadas pessoas ou comunidades terem preferências por determinados caminhos. E para nós discutirmos esta dimensão humana da transição energética, e focando no caso português, aquilo que identificamos logo no princípio deste projeto foi aquilo que chamámos casos de conflito potenciais, que a palavra conflito se calhar pode ser demasiado abusiva, mas vamos pensar em caminhos possíveis, ambos, que as várias opções são caminhos possíveis para fazermos a descarbonização do nosso sistema energético, em particular o elétrico, que é onde nos estamos a focar agora, e que a dimensão humana pode nos levar a caminhos alternativos. E os três que nós identificamos como mais relevantes, a priori, por exemplo, no caso da geração solar fotovoltaica, que com certeza vai fazer parte do nosso, vai ser uma das principais frações do nosso mix energético, pode ser feito de uma forma sobretudo centralizada, ou em alternativa ou complementarmente de uma forma distribuída. Depois já falamos um bocadinho melhor sobre o que é que isto quer dizer. Quando temos muitas renováveis, vamos precisar de introduzir flexibilidade no sistema, e isso pode ser feito, por exemplo, através do armazenamento em baterias, nas casas das pessoas, como em grandes bancos de baterias, ou se calhar a pensar mais nos automóveis elétricos ligados à rede, ou em alternativa poderia ser feito através da estratégia do hidrogênio. E depois, um outro ponto que nos pareceu que seria muito relevante tem a ver com a velocidade da transição energética, ou aqui chamamos-lhe a urgência da transição energética. Depois, quando começaram os inquéritos e as entrevistas, que a Inês e a Débora vão falar a seguir, apareceu de uma forma bastante evidente um quarto tema, que é o relativo à participação dos cidadãos no desenvolvimento do sistema energético. E o meu objetivo aqui nesta conversa inicial é explicar mais ou menos qual é que é os dilemas associados a estes 4 casos de estudo. O primeiro, das grandes centrais versus a geração distribuída, podemos pensar aqui esta balança que está desequilibrada de um lado, mas é só para ficar bonito, porque de facto não sabemos para que lado é que deve inclinar. Temos aqui fatores que vale a pena pensar. Quando olhamos para grandes centrais, que em Portugal tipicamente seriam, ou serão no Alentejo, que é uma dinâmica que já começou a acontecer, à primeira vista parece que vamos ter eletricidade mais barata do que se estivermos a pôr painéis nos telhados das casas nas grandes cidades, e por uma questão de escala é natural que possamos esperar maior rapidez na instalação desta capacidade fotovoltaica. Aqui temos um ponto de interrogação, porque se calhar se houver uma grande aversão a este tipo de grandes centrais, se calhar o processo até pode ser mais demorado do que, embora tecnicamente mais escalável, se calhar até pode ser mais demorado ou não. Aspectos que às vezes perturbam as pessoas quando falamos em grandes centrais têm a ver com aspectos relativamente à concentração dos projetos e da capacidade instalada nas mãos de poucas pessoas, tipicamente grandes empresas, em vez de serem os cidadãos, e isso leva à segunda consequência, que é uma menor participação dos cidadãos, e por isso não existe uma espécie
empowerment da população, já vamos falar um bocadinho sobre isto a seguir, e outros problemas que estão relacionados com a competição por usos da terra ou outras atividades económicas, como talvez o turismo, e isso pode levar a problemas de aceitação e estamos a fazer escolhas para o país. Para ilustrar, temos aqui uma notícia sobre uma notícia de um jornal regional, mas também isto já chegou de facto à comunicação nacional, de alguma contestação de populações afetadas por novos projetos de centrais em que as pessoas não se sentem muito confortáveis com a alteração da paisagem e a mudança do paradigma económico da região. O segundo caso de estudo é relativamente à tal flexibilidade que vos falei, que o sistema com renováveis tem que conseguir ser mais flexível do que, não é só, não se pode ligar e desligar o vento ou o sol, e por isso temos que introduzir alguma forma de flexibilidade no sistema, e é uma flexibilidade em larga escala. E isso pode ser feito através do armazenamento de energia, tipicamente em baterias, ou, por exemplo, através da produção de hidrogênio, que poderia ser aplicado para produzir eletricidade nas alturas em que temos maior consumo, ou seja só como a produção de hidrogênio para outras aplicações, como por exemplo para a indústria, ou para fertilizantes, e que aí o hidrogênio seria apenas uma maneira de modelar a procura e por isso conseguir resolver o equilíbrio entre a oferta e a procura de energia em cada instante. Qualquer um destes caminhos levanta interrogações, por exemplo, pode promover exportações e a criação de emprego, mas, por exemplo, na produção de hidrogênio em Sines, que é um dos projetos bandeira que nós temos, pode estar ou não associado a consumo de água, que poderia ser necessária para, por exemplo, a irrigação na agricultura. Há riscos económicos, porque são soluções que hoje podem parecer uma boa ideia, mais uma do que a outra, mas podem parecer uma boa ideia, mas que se calhar daqui a 10 anos deixa de fazer sentido e, entretanto, porque ambas são caras, têm que ser feitos grandes investimentos que depois podíamos não ter retorno, e temos também eventuais problemas de impactos ambientais, em particular para o caso das minas. E isso não é preciso estar particularmente atento a estes problemas para ter acompanhado ao longo dos últimos tempos uma grande contestação à prospecção do lítio, em particular. O terceiro caso de estudo é aquilo que há pouco chamei urgência, aqui rapidez na transição energética, em que é um dilema clássico, pode ser real ou imaginário, mas é pouco relevante se é real ou imaginário se for uma percepção pública. E esse é o dilema de economia versus ecologia, ou neste caso se é unânime, ou unânime talvez não, mas consensual, que precisamos de enverdar pela transição energética, e quanto mais rápido for, menos risco temos do ponto de vista da mudança climática. Por outro lado, isso implica um grande investimento e tem que ser a prioridade do investimento público e privado, e por isso as outras coisas os outros aspectos da vida em comunidade podem ser prejudicados. Com certeza, aspectos positivos de uma transição energética rápida seria a redução de emissões e a criação de emprego verde, mas também vai ter ou pode ter impactos, por exemplo, ao nível do custo de energia, que se calhar podemos depois falar um bocadinho sobre os aspectos estruturais da atual aumento dos custos de energia. Com certeza que, se for rápido, é difícil ser inclusivo e por isso pode acentuar um problema que já hoje é muito real em muitas geografias, e em Portugal sabemos que sim, que é o problema da pobreza energética. E depois temos aqui ainda uma outra caixa, que é o das outras prioridades, que nós temos muitos outros problemas para resolver na nossa sociedade, e se
todo o nosso esforço e investimento vai para a transição energética, então o que é que acontece com a segurança social, com investimento na saúde e todos esses aspectos? Por isso, há aqui escolhas que têm que ser feitas e podem não são fáceis. Aqui para ilustrar o aumento dos custos de energia, numa notícia da SIC Notícias da semana passada. E depois chegamos ao último caso de estudo, que foi aquele que apareceu não no nosso exercício inicial, mas na sequência das entrevistas e inquéritos que, entretanto, começámos a fazer com muitos de vós, e um dos aspectos que apareceu com muita evidência foi este da importância da participação dos cidadãos no desenvolvimento do sistema de energia. É natural que uma pessoa sinta que é um processo que pode ser, um processo participado, com certeza que tem muitas vantagens. Temos a natureza bottom-up, faz com que as pessoas sintam que pertence, que o processo lhes pertence, e isso é uma maneira de garantir que o processo chega a bom caminho, e tem outros efeitos secundários, como o reforço das comunidades, que é positivo em todos os aspectos, mas também pode levar a outros problemas, aqui com alguns pontos de interrogação, porque de facto não sabemos antecipar se serão reais ou não, mas qual é que será o impacto desta participação nos custos de energia? Será que isto vai acelerar ou atrasar o processo de transição? E depois alguns aspectos que são bem conhecidos do NIMBY, Not in My Backyard, que é, eu considero que é super importante fazer, sei lá, a transição energética e instalar mais turbinas eólicas e painéis solares, mas não quero que o façam aqui na minha região, porque isso vai perturbar a economia ou a paisagem ou o que for, e por isso pode levar a levantar problemas. E esta é a paisagem que nós utilizamos, o modelo que nós utilizamos para explorar os diferentes caminhos que podemos ter para a nossa descarbonização do setor energético. E por isso eu fico já por aqui. Se calhar podemos conversar um bocadinho, ou então podemos seguir já para os resultados da modelação. Muito obrigada, Miguel. E realmente é um primeiro ponto de partida para tudo o que nós vamos continuar e temos começado a fazer no CITES. Eu vou já passar, se calhar, a palavra à Débora, até porque aqui houve uma derrapagem pequenina da apresentação do Miguel, e porque também não há neste momento ainda nenhuma pergunta no chat, e depois, a seguir à apresentação da Débora e à minha própria apresentação, temos assim um momento para algumas perguntas e respostas. A Débora, que eu sei que está aqui a participar na reunião, podes então iniciar o teu vídeo e a tua apresentação. A Débora vai falar dos resultados de algumas entrevistas que foram feitas para tentar aprofundar um pouco estes primeiros pressupostos dos quais partimos. Olá a todos, bom dia. Podem me ouvir? Sim, perfeitamente. E conseguem ver a minha apresentação? Tá certo, ótimo. Eu vou começar em 1 minuto, deixa-me só ajeitar meu desktop aqui. Primeiramente, bom dia, é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu espero que estejam bem e que estejam aproveitando o evento de hoje. Eu me chamo Débora, como vocês podem notar pelo meu português, sou brasileira, mas eu faço parte da equipe da Universidade de Tallinn. Nós estamos trabalhando há algum tempo já, dialogando com as partes interessadas, com os beneficiários desse projeto. Então, alguns de vocês já conhecem meu nome, contactei vocês por e-mail, outros com quem eu entrevistei, e logo mais adiante eu vou explicar com mais clareza quais são os papéis que o nosso time vem desenvolvendo aqui a partir de Tallinn. Mas por agora eu queria explicar para vocês um pouco mais sobre essa Contextual Inquiry que nós realizamos durante o verão. Nós fizemos entrevistas do mês de julho a setembro deste ano. Nós
Entrevistamos pessoas interessadas e relacionadas ao sistema energético português, com o auxílio da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Nós contatamos um total de 27 representantes de diversas instituições relacionadas ao setor. São agentes, experts, pessoas que estão de alguma forma relacionadas ao setor energético ou interessadas em auxiliar o setor rumo ao modelo de produção energética mais limpo e mais sustentável. As rodadas de entrevista foram realizadas por vídeo. Nós usamos uma abordagem baseada em cenário para isso, e a intenção era perceber quais são as preferências e as demais considerações em relação às estratégias para a transição do setor energético português. Nós investigamos também quais eram os valores que os agentes, as partes interessadas, se importavam mais em relação a esse processo. No total, 30% das pessoas contatadas participaram, a maioria delas sendo atores ativos em projetos de sustentabilidade e a maioria deles projetos que estão atuando em âmbito nacional. E com base nos insights compartilhados conosco, nós conseguimos acessar uma vasta gama de informações, muito ricas, inclusive, sobre o contexto que permeia essa trajetória para a descarbonização do setor energético, e pudemos assimilar um pouco mais quais são as preocupações e os anseios de vocês em relação a esses planos de transição. Partindo daí, nós fizemos uma análise temática dos dados, observando quais eram os temas emergentes, e para facilitar o nosso entendimento, para facilitar a visualização desses problemas, nós criamos um mapa conceitual, e para que o time todo, não somente eu que falo português, mas que o time todo de pessoas que trabalham aqui comigo pudessem ter uma visão mais acertada do que está em jogo dentro dessa transição. E partindo deste mapa conceitual, nós criamos um sistema de objetivos na intenção de utilizar um framework científico para poder entender qual é o contexto desse projeto. Para isso, nós utilizamos o framework proposto pelos pesquisadores alemães Hoffmann e Madlener, e nós construímos esse sistema de objetivos de uma maneira que possibilitasse que o time dialogasse a respeito do projeto no qual estamos trabalhando. O nosso sistema é composto por 4 objetivos fundamentais e 18 objetivos específicos. Os objetivos fundamentais aqui são alcançar a neutralidade carbônica até 2050, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, otimizar a tomada de decisões e promover a participação e o envolvimento dos cidadãos. Nós identificamos também esses 18 objetivos específicos. Eu não vou entrar em detalhe, aprofundar a respeito dos objetivos específicos, mas para que vocês percebam melhor, esses objetivos cada objetivo fundamental envolve um ou mais objetivos específicos. E para que um objetivo fundamental seja cumprido, todos os objetivos específicos ligados a ele precisam ser alcançados. E é isso que nós estamos trabalhando para tentar fazer. E, bom, desde então, nós começamos a criar o conceito inicial do design dessa ferramenta de interação, e o foco do nosso trabalho aqui é utilizar as informações adquiridas nesse processo para a criação de uma ferramenta que leve em consideração o uso de estratégias de design colaborativo em seu desenvolvimento, que atenda às necessidades apontadas pelos participantes das entrevistas e apontadas para o setor energético, que ofereça aqui suporte para as tomadas de decisões sobre os caminhos da transição e promova, obviamente, a participação democrática na tomada de decisões. E o nosso objetivo maior, com certeza, é que ajude Portugal a atingir os objetivos de neutralidade carbônica. Não, só para você. E, bom,
Se houver alguma dúvida ou alguma consideração que vocês queiram fazer, essa é uma breve apresentação da pesquisa que nós estamos realizando. Ao fim do evento de hoje, eu trarei mais notícias a respeito desse processo colaborativo, de como esse processo vai se desenvolver. E, bom, passando a palavra para a Inês, as informações aqui coletadas durante essa pesquisa foram compartilhadas com o time da Universidade de Ciências de Lisboa, e essas informações foram a base para desenhar o inquérito do qual vocês fizeram parte e que ainda está ativo para que vocês possam responder. Muito obrigada. Muito obrigada, Débora. Sim, então eu vou continuar aqui. Nós temos estado a trabalhar muito bem em conjunto, de forma colaborativa. Uma das coisas muito bonitas do projeto SEEDS é que realmente somos uma equipa multidisciplinar e muito colaborativa. Então vou partilhar o meu ecrã e aquilo que eu vos vou... Digam-me só se conseguem ver o ecrã, sim? Ok. Aquilo que eu vos vou falar é, então, dos primeiros resultados do nosso inquérito. Eu sublinho que são os primeiros resultados, até porque nós temos, neste momento, quando eu comecei a analisar, quando preparei esta apresentação, 68 respostas. Agora, a última vez que olhei, que foi ontem à noite, já temos 99, portanto, isto são apenas as primeiras 68 respostas analisadas. A nossa ideia era chegar até, diria, o meu objetivo era aos 200, mas no mínimo 100, tenho a certeza que vamos chegar aos 100, mas já agora aproveito para vos convidar, se não responderam, a responderem ao inquérito e a partilharem com os vossos colegas nas vossas organizações, porque quanto mais respostas tivermos, maior será a nossa visão sobre realmente quais são as preferências e a representabilidade destas preferências dos vários agentes que estão envolvidos na transição energética. Portanto, aqui vou-vos dar apenas uma pequena olhada, uma pequena visão daquilo que têm sido as respostas. Não, como seria de esperar, temos quase o dobro de homens do que mulheres, de mulheres a responder. Como vocês sabem, o setor energético é bastante masculino, isto é um problema de Portugal e do mundo inteiro. Portanto, há aqui um trabalho a fazer em termos de igualdade de género. A maior parte das pessoas que responderam são empregadas a tempo inteiro e temos alguns estudantes e alguns formados, mas a grande maioria são pessoas que estão muito ativas em termos profissionais neste setor. Aqui na atividade, no tipo de agente, portanto, no tipo de organização, temos uma grande diversidade, o que é ótimo. Temos tanto pessoas que vêm da área dos serviços, como cooperativas, organizações não governamentais. Até conseguimos algumas respostas de agricultores que não estávamos à espera e ficámos muito felizes com isso. Em termos de representatividade a nível... a nível regional. Temos aqui claramente uma tendência para Lisboa e Norte e agora estamos a tentar escolher mais respostas na zona sul do país para melhorar a qualidade da nossa amostra. O que é muito claro para nós é que os agentes, os stakeholders do sistema português valorizam muito a necessidade de reduzir as emissões e também valorizam praticamente de igual forma, as médias são muito semelhantes, são equivalentes, aliás, valorizam muito a necessidade de proteger a biodiversidade. E isto para nós é muito bom de perceber. Estamos aqui a ver mesmo que numa escala de 1 a 5, a grande maioria optou por o extremamente importante a necessidade de reduzir as emissões e cumprir as metas de neutralidade carbónica até 2050 e também a importância de alguma forma também não deixar que isso comprometesse a necessidade de proteger a biodiversidade. No que respeita à questão da inclusão e da pobreza energética, tínhamos duas perguntas, uma sobre a importância da inclusão, de uma transição mais inclusiva e outra sobre a pobreza energética. Claramente são aspectos também muito importantes para as pessoas. Aqui a transição inclusiva teve uma percentagem maior, extremamente importante, mas também podemos pensar que a ideia de inclusão é um pouco mais abrangente do que a necessidade só de reduzir a pobreza energética, pode incluir, lá está, questões relativas à igualdade de género, à participação de comunidades de diversos perfis socioeconómicos. Portanto, há aqui claramente uma importância relativamente, as pessoas dão importância à necessidade de termos uma transição inclusiva, o que também é muito interessante e muito positivo.
para mim. Depois temos, relativamente à participação dos cidadãos, foi considerado também extremamente importante a participação dos cidadãos no desenvolvimento de novos sistemas, ou bastante importante, foi aqui muito consensual. E ainda mais importante, a transparência. Aqui transparência estamos-nos a referir à transparência dos contratos, à transparência dos planos, a saber o que é que se pretende e como é que se pretende chegar lá e que sistemas é que se pretende implementar. E isto é muito importante para as pessoas e temos visto isto de modo geral, não só com esta investigação, mas também com outras. E relativamente aqui então às energias renováveis, é bastante semelhante à importância atribuída às diferentes energias renováveis, mas há claramente aqui um interesse muito grande na energia solar e na energia eólica, o que faz sentido em Portugal, e a energia que é menos valorizada é a biomassa e o biogás. E agora entramos numa série de perguntas que tentavam perceber quais são as características, como é que as pessoas avaliam as diferentes características do modelo distribuído. E aqui foi muito interessante para nós que a grande maioria considerou que o modelo distribuído é mais importante para a transição, e faço notar que aqui à frente tenho uma outra pergunta em que falamos sobre o modelo centralizado, em que este é considerado, não é considerado o mais importante para a transição, portanto há aqui uma coerência nos dados. Não é pensado como um modelo que vai implicar uma transição mais lenta, é claramente visto como um modelo mais participativo. A questão de ser só viável com baterias, que é uma coisa que se ouve muito falar, isto só é viável se eu puser baterias, portanto senão não vai dar, também não foi das questões mais valorizadas pelas pessoas, e realmente há aqui uma noção de que os processos administrativos são bastante complexos ainda. Isto também diz-nos que é preciso melhorar estes processos, claramente, mas mais à frente temos mais informação sobre isto. Então, é importante para promover alternativas como as comunidades de energia renovável, extremamente importante, isto foi mesmo um resultado relevante. 71,8% da nossa amostra considerou bastante ou extremamente importante promover as comunidades de energia ou outras alternativas. Desculpem. E relativamente então às oportunidades para participar neste sistema distribuído, aqui claramente reduzir o custo da fatura energética é visto como uma oportunidade. E o que é que se entende já agora por participar neste sistema distribuído? Nós tínhamos alguma informação sobre isso também no inquérito, portanto é participar numa comunidade de energia, ter o seu próprio sistema de autoconsumo em casa, participar num sistema de autoconsumo coletivo, ou até participar numa cooperativa, como por exemplo a cooperativa Copérnico, em que os seus membros coletivamente financiam sistemas de produção. Portanto, tudo isto são oportunidades de participação. E aqui houve dois fatores que realmente foram os mais valorizados, que é reduzir o custo da minha fatura energética e contribuir para a descarbonização, o que também é muito interessante, que há esta motivação das pessoas quererem ter os seus painéis solares para fazerem a sua parte, a sua contribuição para atingir os objetivos de descarbonização. Entretanto, relativamente aos desafios também para essa participação, claramente o financiamento da instalação é um desafio. Aqui pensamos que, por exemplo, se estamos a falar de sistemas de autoconsumo coletivo ou de comunidades de energia, isto parece realmente um desafio ainda. E depois temos complexidade administrativa e falta de clareza sobre os benefícios económicos. E para mim isto aqui aponta claramente ainda para um enquadramento legal e regulatório em torno destes modelos, que ainda não está claro para as pessoas, que ainda não está a conseguir motivar e avançar e acelerar este processo de participação. Portanto, se temos pessoas a dizer que a complexidade administrativa é um problema, isso é algo que se podia resolver, não é? Com mais facilidade. E, portanto, como já tinha-vos mostrado aqui anteriormente, o modelo centralizado não é considerado o mais importante. Considera-se que implica realmente um maior investimento em novas infraestruturas, que deve envolver as comunidades locais. Aqui, novamente, a importância da transparência e da participação, e que deve trazer benefícios económicos e sociais para as comunidades locais, que também é muito interessante e está coerente com as respostas que as pessoas deram anteriormente e a forma como valorizam a necessidade de termos uma transição mais inclusiva e mais participativa.
E relativamente a outros tipos de dimensionamento, portanto, temos aqui as grandes centrais, não é? Depois temos os sistemas distribuídos, mas há coisas que há alternativas que se podem também desenvolver no meio, e vocês devem saber, como até há pouco tempo tínhamos as unidades de pequena produção, a ZUP, que tiveram um enquadramento legal que já terminou, e por que não voltar a ter também estes sistemas e voltar um pouco a integrar também estes sistemas médios de dimensionamento médio. E parece que aqui as pessoas dão também bastante importância a esta opção, o que também nos parece relevante. E relativamente à sustentabilidade do sistema, a pergunta era que fatores, na vossa opinião, contribuem mais para a sustentabilidade do sistema energético? Curiosamente, aqui já não foram as questões sociais que surgiram com mais força, embora haja aqui uma grande coerência e portanto, as respostas são mais ou menos equivalentes, mas temos a questão da flexibilidade do sistema e a questão da eficiência na distribuição como fatores prioritários, logo seguidos de outras questões que têm mais ou menos a mesma pontuação, que é a capacidade de armazenamento, a literacia energética, a democracia. A criação de empregos verdes, que até se fala muito nos discursos políticos, não foi considerado um dos fatores principais, o que também é algo interessante. Entramos depois aqui numa secção do questionário que perguntava às pessoas sobre as suas opiniões relativamente ao hidrogênio e também à questão do lítio. E se vocês perceberem aqui, este questionário está muito ligado à apresentação inicial do Miguel e também aos resultados das entrevistas que a Débora falou. Claramente, o hidrogênio é importante para os stakeholders do sistema português. Temos 52% que dizem que nos parece extremamente importante ou bastante importante a importância do hidrogênio verde para a transição em Portugal, a exploração do desenvolvimento desta tecnologia. E depois, aqui, quando vamos relativamente à importância do lítio, já não temos um bastante e extremamente importante, mas a opinião já é um pouco mais moderada, apenas 31% considera que isto é bastante importante ou extremamente importante, e temos 29,9% que considera moderadamente importante. Portanto, há claramente aqui uma certa preferência pelo hidrogênio versus a atração do lítio. E vou passar aqui para a rapidez da transição. Por fim, perguntamos às pessoas também, a transição será rápida? Preferem uma transição mais rápida, mais lenta? E aqui há alguma moderação, é claramente a preferência por uma transição a ritmo médio ou uma transição rápida. Menos pessoas consideraram que a transição deveria ser acelerada, vou só aqui admitir esta pessoa. E algumas pessoas também, é de também notar que várias pessoas não tinham opinião nem sobre a questão do lítio, nem sobre a questão do hidrogênio e também sobre a questão da rapidez e dos ritmos. Nós temos aqui algumas conclusões muito preliminares, há muita coisa ainda a explorar nestes dados e estamos à espera de aumentar também o nosso número de respostas antes de iniciar esta análise mais aprofundada. Mas as opiniões parecem ser até bastante consensuais no que respeita à necessidade de reduzir emissões, de proteger a biodiversidade e de uma transição inclusiva, participativa, e acrescento aqui também transparente. 60% considera extremamente importante a transparência. E também temos aqui a ideia de que estes fatores mais valorizados para a sustentabilidade do sistema são tecnológicos e não sociais, o que por outro lado também é interessante. As opiniões são menos consensuais no que respeita ao apoio ao hidrogênio e à exploração de lítio, como já tínhamos visto, e há também mais pessoas sem opinião definida ainda sobre estes assuntos, o que também é expectável, porque já são assuntos muito específicos. E muito obrigada pela vossa participação. Eu vou terminar aqui a minha apresentação. Agora, não sei, penso que ainda não sei se há algumas perguntas ainda no chat. Se quiserem agora colocar algumas questões antes de passarmos à apresentação do Francesco, que nós gravamos, para ser mais conveniente e podemos ter as legendas em português. Ou se calhar passamos já para a apresentação do Francesco e se quiserem vão pensando em perguntas que tenham nesta altura e que possam querer colocar no chat.
Então convido a Aias a partilhar o ecrã, ele é que vai colocar a apresentação do Francesco. Mas o Francesco está aqui connosco, não é? E pode depois responder a qualquer questão que tenham. Aias, consegues então partilhar o ecrã e iniciar a apresentação? Sim, agora. Ok. Parece-me que o Aias... Está um momento. Ok, ok. É assim, se esta versão não resultar por alguma razão, temos aqui o Francesco e ele vai ter que fazer novamente a apresentação, mas penso que vai resultar. Eu acho que não estou conseguindo. Eu posso tentar também colocar aqui se... Ok, então vê Não lá. consigo. Não consegues? Ok. Não Francesco, I can vais also ter que share it fazer- on I can also share it on my screen. I have it if you want. Oh, great. Okay. Maybe that could work. Let's see. That's good. So you can share it and great. Let's see, because I have to make sure that the audio is shared as well. Yeah, it seems to be Share working. sound. Yeah. The sound. Okay, let me know if you hear the sound. If no sound Okay. is okay. Okay, let's try it. Okay. Hi everyone, I am Francesco Lombardi and I am leading TU Delft and ETH Zurich's tasks in the CIT project, which mainly consists in modeling the Portuguese energy system and in generating equally feasible but radically different strategies to make it fully decarbonized. Once we will have generated these alternative strategies, you will be able to visualize all of them and to rank your favorite ones. So let's have a look at the overall CIT's modeling workflow. As a starting point, we will model the Portuguese energy system, including all energy sectors, heat, mobility, industry, and so on, and with a spatial detail of 18 subnational districts. From the model, we will be able to compute the cost-optimal energy infrastructure deployment strategy. That is, how many renewables, transmission lines, and storage we should install in each district to achieve a fully carbon-neutral system by 2050 at the lowest economic cost for society. For instance, this might look like this, with a lot of solar farms, some wind, and some hydrogen storage. However, we will not stop here. We will use an algorithm that we developed, called SPOSE, to generate hundreds of alternative infrastructure deployment strategies, all equally feasible from a technical perspective and all economically close to the cost-optimal solution. For instance, just 10% more costly than the latter. You will be able to filter such options based on predefined metrics. For instance, finding the one strategy that has the highest hydrogen penetration or the one with the highest deployment of decentralized technologies like rooftop photovoltaic and home batteries. This will be made possible by a user-friendly interface developed by Tallinn University. Now, it's quite likely that the strategy preferred by each of the different stakeholders involved will be very different and possibly explicitly conflicting. For instance, the highly decentralized strategy might not have any hydrogen and vice versa. Nonetheless, the interface will allow you also to realize that there might be other alternatives in between such extremes, which might allow compromising between conflicting preferences. For instance, alternatives which still deploy a reasonable amount of hydrogen, but they do so within a highly decentralized system. And it doesn't stop here. In fact, we will collect your preferences during the second stakeholder workshop in the late 2022, and we will feed such preferences back to the algorithm for the generation of alternatives. The aim is to generate, through such a human-driven loop, an updated set of alternatives with even more abundance of options around those features that emerge as particularly conflicting and difficult for stakeholders to find the compromise feasible option. But let's have a look at some more concrete examples of what you might expect from such an interface.
This is a first prototype of how a cost-optimal solution could be visualized in the interface that we will develop. You would be able to see how much large-scale and rooftop photovoltaic is installed in each district, as well as how much battery, hydrogen and wind capacity, and how many new transmission lines. On the right-hand side, you would also have an overall information about the total capacity installed in the country for all technology types, for instance, including bioenergy or existing hydro capacity. In this prototype example, the cost-optimal solution would rely heavily on onshore wind, concentrated in a few districts, mainly Faro and Lisboa, on bioenergy, and on a large amount of new transmission lines. Let's now imagine that we have, however, 150 alternatives to this carbon-neutral configuration of the Portuguese energy system. We could look at them through a summary table, in which some technical indicators are provided for each alternative, such as the amount of capacity installed for each technology, or the spatial concentration of onshore wind farms. And let's imagine that we don't want to have as much bioenergy as in the cost-optimal solution. In this case, we could filter the table to show the system configuration with the lowest amount of bioenergy, which would be configuration number 26 in this example. And we could visualize that again on a map. In this configuration, bioenergy would be practically zero, as you can see from the bar on the right-hand side. But we would have instead large solar farms, some more distributed wind compared to before, but still a bit concentrated in some districts, a little bit of offshore wind as well, some battery and hydrogen storage, and still a very large expansion of transmission lines, although a bit less than in the cost-optimal solution. And perhaps we can also imagine that we are not happy with transmission lines being still expanded a lot and with wind farms being still a bit concentrated in a few regions. So we could go back to the interface and filter at the same time for low bioenergy, low transmission lines, and low concentration of wind farms. At this point, we would realize that there is another feasible configuration with no bioenergy, but simultaneously not high concentration of solar or wind farms in any district and limited expansion of transmission lines. This would be made possible by an even more homogeneous distribution of wind farms, coupled with storage systems and a slightly larger offshore wind capacity in the Aveiro district. Now, this is just, of course, a prototype of what you could expect as an output from our modeling workflow to give you a first rough idea. And of course, a prototype comes with simplifications. The main simplifications are listed here. So first of all, we're not considering capacity reserves for weather conditions in which we might have less than typical wind and solar generation, which is quite important for a highly renewable energy system. Second, we are only looking at the power sector and not yet at heat, mobility and industry. And we are not considering realistic transmission lines, but only fictitious ones connecting all regions. The planned final version of the model will account for many weather conditions, for all energy sectors and technologies, and moreover for a much wider range of metrics for you to select and compare feasible infrastructure deployment strategies. New metrics will include, for instance, not only technical aspects, but also socio-environmental ones, thanks to the MUSIASA model that we will add on top of these results. For example, we will provide and visualize for each energy system configuration additional metrics like overall lithium consumption, water consumption, land use, crop consumption, and many other of similar kind. So this is pretty much what I wanted to say. So thank you for your attention, and I'm happy to answer any question or to receive feedback from your side. Thanks a lot. Obrigado, Francesco. E então aqui se calhar eu pausava antes de dar a palavra à Débora, que vai falar agora da aplicação que se quer desenvolver, da forma como queremos desenvolver esta aplicação, e deixava o espaço agora para algumas questões que possam surgir. Não sei se tem algumas questões a fazer sobre estas ideias que estamos aqui a apresentar. May I ask a question, please? Okay. Sorry, I'm speaking in English for Francesco. Thanks.
Just about the this territorial description of your model. I wonder why you use these 18 districts, which as far as I'm aware, they are mainly electoral districts. Why not using the NUT areas defined by the Eurostat and all that, which is more, I think, more valid for everything else apart elections? Right. Yeah. That's a very valid point. Actually, this is one of the reasons for having this webinar and for talking with you, with all the stakeholders involved, because this kind of information are totally possible to include. So it's possible to modify the regional aggregations and to move from something which is perhaps less relevant apart from statistical reasons to something which is more connected to the, let's say, real policy decision structures or something like that. So yeah, it's totally possible to change the type of regionalization, and we can consider moving to NUTS or to some other type of regionalization. So we will collect this type of feedbacks from your side, and we will update the model for the final version, taking into account also this. So please perhaps make sure to write it down in the chart or something, so that we can make a note of that. Actually, if I take this occasion to also comment that the division between the 18 districts is quite relevant, because if we are talking about public policies towards the energy transition, it's perhaps relevant what the different people have to say about it from the electoral point of view. So I'm really not sure what would be the best option. Right. So yeah, ideally, the regionalization should kind of reflect something that makes sense in reality. So if it makes sense because they are connected to some policy decision structure, some regional decision-making aggregations, that could make sense. There's another question in the chat also. If you can use the Calliope modeling tool to model the mobility sector, maybe you want to address that? Yes, so we will, as I was saying in the presentation, we will add for the final version also the mobility sector, but also the heat sector and industry, trying to cover all types of energy uses. And we have already modeled the mobility sector in Calliope. Of course, one thing is to model the mobility sector in Calliope in the sense of taking into account the flexibility, for instance, provided by electric vehicles or hydrogen vehicles and so on. But as far as modeling the demand for mobility, the demand of electric vehicles in every moment of the day, that will be provided by some additional tools that we use that will provide inputs for Calliope to then manage the mobility into the model itself. But yes, it will be totally possible, and we will cover the mobility sector as well. Any additional questions about these or any other of the issues that were brought here today? If not, I'll move on to Deborah. She's going to tell us a bit more about the app and this tool that they are developing and the process to develop the tool. So yeah, Deborah, go on. Olá novamente, só um momento, vou compartilhar minha tela. Vocês podem ver a apresentação? Sim, já se vê. Ok, bom. Eu tentarei ser breve, mas só para ressaltar que todas as informações que nós vamos compartilhar aqui também estarão disponíveis futuramente por e-mail. Nós entraremos em contato para disponibilizar. Portanto, se algo não ficar muito claro, não se preocupem, isso vai ser repassado novamente. O que eu vou apresentar agora são os planos que nós temos para futuras atividades do projeto, mas antes de iniciar, eu gostaria de apresentar
o time com quem eu tenho a satisfação de dividir essas tarefas. E, primeiramente, apresentar o Dr. Ilham Shamgun. Ilham, ele, além de ser professor e coordenador do curso de HCI, de Interação Humano-Computador, na Universidade de Tallinn, é um pesquisador muito experiente no campo de HCI e também é o líder do nosso time. E eu sou a Débora, fui aluna do mestrado em HCI, estou concluindo meus estudos e sou graduada em jornalismo. Nesse projeto eu faço o papel de Design Analyst, eu sou uma Designer Researcher encarregada dos trabalhos do projeto nesse primeiro ano. Comigo também trabalham 3 estudantes do terceiro semestre de HCI, Girish, que é graduado em Computer Science, Iting, que é graduada em New Media Arts, e Silvia, que também é aluna do mestrado e que tem prestado uma assistência ao nosso projeto em relação às metodologias de pesquisa que nós utilizamos aqui. Por motivos de questões de idioma, a maioria do tempo vocês estão em contato direto comigo. No entanto, que fique claro que nossa equipe toda está à disposição, então sintam-se à vontade para contatar-nos se houver qualquer dúvida. E como eu mencionei anteriormente, o nosso papel nesse projeto é criar uma ferramenta de interação que possibilitará visualizar as possíveis estratégias para a transição do setor energético e, para tanto, nós decidimos usar aqui uma abordagem chamada Participatory Design. Desculpem pelo inglês, mas alguns termos da teoria eu não me atrevi a traduzir. Portanto, o foco dessa abordagem é envolver ativamente os beneficiários e, a partir desse processo, criar um design no qual os resultados se alinhem às intenções de uso e às necessidades dos participantes desse processo. O nosso objetivo aqui é criar essa interface com vocês e aprender, através da vossa experiência, de que maneira nós podemos desenvolver uma ferramenta que possibilite a busca e a seleção de alternativas otimizadas e viáveis e, obviamente, também alinhadas às necessidades apresentadas para facilitar a transição do setor energético português. E de que maneira nós vamos realizar isso? Bem, eu vou explicar agora. Durante os próximos 21 dias, nós vamos estar em contato direto com vocês, com as pessoas que quiserem participar, realizando o que nós chamamos em HCI de atividades de sensibilização. Essas atividades serão realizadas antes do workshop e o objetivo disso é gradativamente, durante esse período, estimulá-los a refletir mais sobre o tema e evocar novas ideias e pensamentos para que nós possamos criar um espaço para o processo criativo. Para tal atividade de sensibilização, nós os convidamos a observar o presente, para depois rememorar e refletir sobre o passado, com a intenção de criar interessantes estratégias, interessantes intervenções para o futuro. Os contatos serão realizados via e-mail, e então, primeiramente, nós iremos compartilhar todas as informações e recolher termos de consentimento daqueles que quiserem participar, e a partir da próxima semana, nós estaremos enviando as instruções e os protocolos de cada uma dessas atividades. Nós criamos atividades que são rápidas e simples de serem completadas. Para realizarem essas atividades, vocês vão utilizar uma plataforma de colaboração virtual chamada Miro. Nosso time, obviamente, vai oferecer todas as instruções necessárias para como interagir com a plataforma e também informações práticas sobre como utilizar as ferramentas do Miro. E, enfim, espero contar com a participação de todos vocês. O nosso planejamento para essa fase é que a cada 5 dias uma nova atividade será proposta. Não precisam se preocupar com o tempo disposto para essas atividades. Nós consideramos que vocês são pessoas ativas e com pouco tempo disponível e, portanto, criamos pequenas tarefas que serão realizadas em menos de 10 minutos do seu dia e vocês terão, por aí, 4 dias para oferecer as respostas. Essa fase de sensibilização vai culminar na realização do nosso workshop de co-design, no dia 3 de dezembro, para o qual vocês serão convidados a criar conosco o design da ferramenta que nós pretendamos desenvolver. Essa será uma atividade desenvolvida em grupo e facilitada pelos membros da TLU. Acredito que talvez nessa atividade somente eu estarei participando por conta do português. No entanto, essa atividade foi criada por todos nós.
E a intenção aqui é oferecer um espaço e uma oportunidade para que nós entendamos melhor quais são as suas intenções e que vocês possam debater e negociar com os demais participantes nas melhores escolhas para criar essa interface que vai possibilitar a busca e a seleção de alternativas otimizadas e viáveis para a transição do setor energético de Portugal. A ferramenta do processo, do projeto CIDS, almeja desenvolver a ferramenta, perdão, que o processo CIDS almeja desenvolver quer trazer informação a respeito dessas alternativas para a descarbonização do setor e oferecer também um suporte para a tomada de decisões. E, portanto, o papel da nossa universidade nesse projeto é garantir que métodos e meios de colaboração entre as partes interessadas aconteçam, que estejam presentes no processo, e com o foco de criar uma interface essencialmente alinhada às preferências e às necessidades dos beneficiários. Como mencionado anteriormente, eu vou compartilhar com vocês o sumário dessas atividades das quais eu falei a respeito. Por favor, se nenhum e-mail chegar à sua caixa nos próximos 5 dias, confiram o seu spam. E, bom, isso pelo nosso lado é tudo por hoje. Contem conosco durante esse processo. Eu espero não ter assustado com as atividades e eu peço a gentil atenção e colaboração de vocês durante esses próximos dias. Se alguém ou tiver alguma questão nesse momento, eu estou à disposição, mas também vocês me encontram disponível para esclarecer qualquer outra dúvida por e-mail. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção. Obrigada, Débora. Eu aproveito também aqui para esclarecer aqui algumas questões. Primeiro, como eu vos disse, isto é um primeiro passo, este webinar é para vos apresentar o projeto, os nossos primeiros resultados, os nossos planos agora para a frente e para vos convidar a participar nesse processo. E nós temos muito conscientes que vocês são todas pessoas muito ocupadas, portanto, a vossa participação seria sempre pensada de forma a tomar o menos tempo possível, e o objetivo também é criarmos em conjunto esta app que será útil. Portanto, o facto de estarem a participar no desenvolvimento desta ferramenta é muito positivo, porque depois podem também utilizá-la e queremos que ela seja útil para desenhar os vossos planos, as instalações, a forma como visualizam novos investimentos, novas instalações, o próprio futuro da vossa região em termos do sistema energético, e de forma a que diferentes preferências sejam integradas e sejam de alguma forma negociadas, não é? Portanto, isso é um trabalho que a Débora e a equipa dela vão estar a fazer, o desenvolvimento desta app. Paralelamente, nós convidámos já todos vocês, aliás, quando convidámos para este webinar, convidámos também para um próximo workshop que haverá dia 3 de dezembro, terá cerca de 2 horas e meia que vão ser repartidas entre nós, em que nós vamos olhar para os cenários agora já atualizados que o Francisco vai fazer, e vamos pedir para comentarem esses cenários de acordo com diferentes perspectivas, diferentes pontos de partida, não é? E depois a outra metade vai ser com a equipa da Débora, que vai focar no desenho da própria aplicação, que depois resultará de todo este processo. Portanto, espero que tenham interesse em participar. Acho que pode ser um processo muito interessante de aprendizagem e também para depois conseguirmos ter uma ferramenta útil e conhecimentos úteis para todos nós. Eu aproveitei para colocar também no chat, se alguém tiver alguma questão com o facto de nós partilharmos, portanto, eu queria a vossa autorização para partilhar os vossos e-mails com a Débora, para ela poder-vos contactar diretamente. Caso não tenham essa vontade, por favor, enviem-me uma mensagem privada. Eu vou colocar aqui também o meu e-mail, e vocês têm também recebido e-mails do AIAS, podem contactar com o AIAS ou comigo. Vou colocar aqui esse campus. Caso não queiram participar e não queiram receber e-mails, porque nós temos, e não há problema nenhum se não desejarem, nós compreendemos, esperamos é que tenham interesse, não é? E pronto, e mais uma vez agradeço imenso a vossa participação hoje. Ainda antes de fecharmos, ficou alguma pergunta pendente, podemos ainda ter um momento final para responder a uma ou outra pergunta.
Aliás, se tiverem alguma pergunta para a Débora, especificamente sobre a app e a aplicação e o processo, antes de fecharmos, podemos ainda ter um momento. Eu estou a ver que praticamente toda a gente está a autorizar, muito obrigada, é fantástico. Então, neste caso, então terminamos por aqui. Já sabem, vão receber e-mails nossos e espero ver-vos todos também no dia 3 de dezembro para a continuação deste processo, em que será aí um workshop mesmo interativo, em que são vocês que nos vão, basicamente, que vão informar todo o trabalho e todos os resultados que vão resultar do projeto. Agradeço muito então a participação de todos e um bom fim de semana para todos, uma boa sexta-feira. Vemo-nos daqui a umas 2 ou 3 semanas, dia 3. Obrigada então.